Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um estudo de toda a Bíblia que começou com o livro de Gênesis no Velho Testamento e já nos trouxe ao último dos 4 evangelhos do Novo Testamento, o Evangelho de João. No último programa vimos que no capítulo 6 desse livro, Jesus afirmou ser o pão da vida. Pegue sua Bíblia, mantenha-a aberta no Evangelho de João e acompanhe nosso estudo de hoje. Um dos sermões de Jesus mais difíceis de ser entendido é o sermão do pão da vida. Estudiosos acreditam que a parte mais difícil desse sermão é aquela em que Jesus responde à pergunta: o que é fé? Toda vez que você toma um copo de água, tem a ilustração do que é fé. Imagine que você estivesse morrendo de sede e segurasse nas mãos um copo de água que pudesse saciar sua sede. Como conseguiria que a água saciasse sua sede? Você precisaria tomar a água pela fé e depois experimentar que realmente a água matou sua sede. Jesus está dizendo: eu sou a água viva e você tem sede de vida. Como você vai se relacionar comigo de modo que eu possa saciar a sua sede? Assim como você bebe a água para saciar sua sede, você precisa se apropriar de mim, me receber, crer em mim e passar a ter um relacionamento comigo. Você precisa me seguir. Jesus falou a mesma coisa no sermão do pão da vida, quando ele falou sobre o seu sangue e sua carne. O que ele estava dizendo era tudo que se refere à minha morte, o meu sangue, e todo o significado que a minha morte pode ter para você. Você precisa beber, você precisa crer com sinceridade, você precisa se apropriar, você precisa viver e experimentar. Jesus mostrou que é a água viva, o pão da vida e também o que é vida através da forma como viveu. Jesus teve uma vida fantástica na terra. Ele nos mostrou graça e verdade, também como Deus quer que nós vivamos. Quando olhamos para a vida de Jesus descrita nos Evangelhos, entendemos o que é vida eterna. Quando Jesus fala sobre comer sua carne, ele está se referindo a outra ilustração de fé. No capítulo 6, ele afirma que é o pão da vida e relaciona sua vida com o pão que sacia nossa fome. Nós comemos esta vida, nós apropriamos dela, nós recebemos esta vida que é o pão da vida. A vida que Jesus viveu durante 33 anos nos mostrou como saciar nossa fome de vida. A vida de Jesus mostrou como Deus quer que você viva a sua vida. Devemos responder de maneira adequada à vida de Jesus. Devemos nos apropriar da sua vida. Em outras palavras, comer sua carne, apropriar-se da sua vida, beber o seu sangue para ter vida eterna, apropriar-se da sua morte para então ter vida eterna nesta vida. Esse foi o ensino de Jesus com o sermão do pão da vida. Só que Pedro não entendeu tudo que Jesus falou. Aliás, a maioria dos discípulos não entendeu. Muitos desistiram de seguir a Jesus porque para eles fé era aquilo que conseguiam entender. Creio que Pedro tinha o dom da fé, porque mesmo sem entender ele creu. Há momentos na nossa vida em que não entendemos nada. É quando temos de construir a ponte da fé. Às vezes andamos na luz por vista, mas em outras vezes temos que andar no escuro, somente pela fé. Apesar do 6º capítulo de João ser conhecido como Sermão do Pão da Vida, pão não é o seu assunto principal. Na verdade, é trabalho. Observe o contexto do Sermão do Pão da Vida. Jesus estava discutindo trabalho. As pessoas perguntaram a Jesus: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: crer naquele que me enviou. Nesse sermão, Jesus nos mostrou qual era a filosofia do seu ministério. Desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou.
Algumas pessoas rejeitaram as palavras de Jesus, mas ele disse: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Jesus estava dizendo àquelas pessoas e a nós também algo muito empolgante. É possível ser um veículo através do qual Deus faz sua obra. A obra de Deus é o trabalho mais empolgante que você pode realizar. Isso não quer dizer que todos foram chamados para serem pregadores ou missionários. Não importa o que você faça, mas deve fazer com a convicção de que está onde Deus quer que esteja e fazendo o que Ele quer que faça. Talvez seja no mundo dos negócios, ou com uma carreira como médico ou advogado, ou ainda como dona de casa em tempo integral. Talvez Deus tenha escolhido para você ser um mecânico, não importa. O que importa é que você tenha a convicção que está fazendo a obra no lugar que Deus escolheu para você. Muitos estão trabalhando na lavoura, nas fazendas. Não importa. Preste atenção. O que importa é que você tenha a convicção que está fazendo a obra no lugar que Deus escolheu para você. Uma das maneiras de Deus nos mandar para o lugar que Ele escolheu para nós é o momento em que temos que ganhar a vida. Nesse momento você tem que ir à luta, e isso coloca ao lado de pessoas carentes de vida espiritual e de fé em Jesus. Foi sobre isso que Jesus falou no Sermão do Pão da Vida. Tenho observado que uma das maiores pragas dos nossos dias é o tédio. Fico impressionado com o número de homens que não têm qualquer estímulo no seu trabalho. Eles têm tudo para estar realizados, mas vivem entediados. Tem pessoas que trabalharam a vida toda, se esforçaram, se desgastaram para depois chegarem ao final da vida e acharem que não tinham feito nada que valesse a pena, né? Existem muitas pessoas assim. Quando Jesus veio ao mundo, Ele veio para nos salvar de várias coisas. E uma das coisas das quais Ele veio nos salvar é o trabalho sem sentido. Ninguém que saiba quem Jesus é, o que é fé e o que é vida eterna, vai ter uma carreira e uma vida profissional sem significado. Deus não quer isso para nós. E foi por isso que Jesus pregou o Sermão do Pão da Vida. Jesus estava falando sobre ter uma vida de trabalho que faça sentido, que tenha significado. No capítulo 7, Jesus continua o diálogo. O meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Jesus estava dizendo: não sou apenas mais um rabino com alguma filosofia incontestável. O meu ensino não é meu, é de Deus. Jesus estava dizendo que seu ensino era a palavra de Deus. É claro que os líderes religiosos não acreditaram. Eles queriam que Jesus provasse tudo o que dizia. Hoje muitas pessoas são assim. De tudo que ouvem querem saber como você sabe, hein? As pessoas querem saber como temos certeza que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Lá no livro de Gênesis, Satanás fez uma pergunta semelhante. Foi isso mesmo que Deus disse, Esse é um velho truque que o diabo usa. Será que a Bíblia é mesmo a palavra de Deus? Quando os religiosos desafiaram Jesus, ele disse: vocês têm de entender que a fé não é intelectual. A fé é uma questão de moral e de escolha. Jesus quis dizer que se alguém busca o seu ensino com o desejo de praticá-lo e pede que Deus o ajude nisso, enquanto pratica as palavras de Jesus, descobre que o ensino dele realmente vem de Deus. Jesus estava falando que as únicas pessoas qualificadas para opinar sobre a inspiração das Escrituras são aqueles que buscam as Escrituras com o desejo de fazer a vontade de Deus e que, de fato, dizem: Deus, eu quero fazer o que é certo. Vocês estão lembrados do aluno de Direito com quem eu discuti? Ele não queria fazer o que era certo e por isso colocou uma cortina de intelectualidade na conversa. Jesus está nos dizendo que as pessoas com direito de questionar a inspiração das Escrituras são aquelas que já tomaram a decisão de fazer o que é certo, de fazer a vontade de Deus. Jesus disse que se alguém buscar o seu ensino com esse desejo no coração, à medida que praticá-lo, receberá a certeza de que aquele ensino vem de Deus. Vamos tomar como exemplo um casal que procurou o pastor da sua igreja porque o casamento deles estava morrendo, se arrastando. Tanto o homem como a mulher entraram na relação perguntando o que o outro tinha para dar ou o que eles tinham a ganhar com a relação. Claro, o casamento fracassou. O pastor respondeu a eles: vocês sabem que Jesus disse que vale mais dar do que receber? Existe mais alegria em dar do que em receber. Você não deveria ir para casa à noite depois de um dia duro de trabalho, pensando em como seu cônjuge vai tratá-lo.
Comidinha pronta, casa em ordem, bom papo. Você teve um dia tão agitado e agora quer sossego em casa. Em outras palavras, você está pensando no que vai receber do seu cônjuge. O pastor continuou. Acontece que quando o marido chega em casa, a mulher pode pensar: fiquei o dia inteiro enfiada aqui em casa cuidando das crianças, meu marido vai ter que me ajudar. Ela, por seu lado, está pensando no que vai receber do marido. Quando os dois se encontram, aí a coisa fica feia, né? Porque ninguém está disposto a dar nada. Todo mundo só quer receber. Vamos imaginar agora o oposto. O marido, enquanto volta para casa, está pensando na esposa, em como ela ficou o dia inteiro em casa com as crianças e em como ela precisa de ajuda, compreensão e de alguém para ouvi-la. Esse marido decide ajudá-la mesmo que também esteja cansado. Quando ele chega em casa, a esposa pensou o mesmo a respeito dele e, ao invés de armada, ela o recebe com carinho, alegria e com um jantar pronto. Esse tipo de disposição não acaba com casamentos. Tenho visto casais passarem por uma revolução no casamento por causa dessa atitude. Pessoas que antes tinham como a pessoa mais importante na vida o seu próprio eu, o seu ego, né? Colocaram o cônjuge no centro da sua vida. Alguns casais vêm me contar como seu relacionamento mudou depois que passaram a aplicar esse princípio. Existem na Bíblia mais de 500 ensinamentos de Jesus parecidos com este. Experimente o próximo. Jesus disse, como provamos que seu ensino vem de Deus, que é a palavra de Deus, ele diz que se buscarmos com o desejo de fazer a vontade de Deus, vamos acabar crendo. A questão não é entender intelectualmente, a questão está na nossa vontade. O intelectual diz, se você me convencer, eu mudo. Tente me convencer racionalmente, intelectualmente, e aí eu faço a escolha, e aí minha vontade muda. Jesus diz que é o contrário. Você toma a decisão com ele e a confirmação intelectual vem depois. A certeza intelectual virá depois que a escolha pelo compromisso tiver sido feita. Todo aquele que faz a vontade de Deus vai descobrir se o ensino é de Deus ou do homem. Venha você para Jesus e diga, eu sei que o Senhor é a água viva que pode saciar minha sede e é o pão da vida que pode saciar minha fome. Ajude-me a segui-lo e a experimentar a alegria de uma vida plena, a alegria de nascer de novo. Se você fez essa oração, eu gostaria de ficar sabendo, escreva para nós. Temos à sua disposição literatura que pode ajudar você a crescer na fé. Não esqueça, aproveite a oportunidade de vida que você está tendo e viva esta vida tendo Jesus como o pão da vida, como a água da vida, ou seja, tendo Jesus como o ponto-chave da sua existência. Tenho certeza que a sua vida será muito alegre. Até o próximo encontro. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.